Bom dia, meus irmãos. Eu quero trazer assim uma passagem da Bíblia que eu acho assim muito interessante, né? Uma palavra assim que eu creio, eu acredito que através de alguns capítulos desta palavra, Deus ele irá falar com você, irá falar comigo, como ele tem falado no decorrer dessa semana. Eu acredito que você possa guardar essa palavra dentro do teu coração, que ela possa arder essa palavra dentro do teu coração, como tem ardido dentro do meu coração. Aqui nós vamos estar falando, queridos, sobre o quarto homem dentro da fornalha. E é um texto assim muito interessante, né? É uma passagem assim que foi jogado 3 pessoas dentro da fornalha e de repente, né, quando o rei olha, ele vê 4 pessoas. Então é disso que eu quero falar hoje, nesta manhã maravilhosa, gloriosa. Eu não sei qual é o momento que você vai estar vendo, ouvindo esse vídeo, né? Vendo esse vídeo, ouvindo esse vídeo. Eu não sei qual é o momento, né? Mas que Deus possa te abençoar nesse dia de hoje, amém? Nós vamos falar sobre um rei. Eu vou trazer um resumo, né? Pra gente chegar, né, onde eu li. E aqui nós vamos fazer um resumo. Aqui havia um rei, né, de nome Nabucodonosor, um rei que fala que ele era insano, um rei abominável, um rei mau, um rei que só via o mal, a maldade dentro do coração dele. E de repente esse rei ele começou a se exaltar muito, ele começou a achar que ele estava crescendo demais. E ele começou a achar assim que ele era melhor que todo mundo. E aqui a palavra de Deus fala no capítulo de Daniel 3, que ele chamou, né, ele convocou, né, os prefeitos, ele convocou os oficiais, ele convocou os governadores, ele convocou os importantes dali da época, e ele fez o decreto, né? A palavra de Deus fala que ele fez um decreto. E ele queria fazer a consagração de uma estátua, né? E aqui, essa estátua, mais ou menos, você começa a caminhar comigo, né, nesse texto. Aqui fala que você deve ter 1,5 metro, 1 metro, 2 metros, ou menos do que isso. E aquela estátua fala assim que ela foi assim, começa a avaliar 27 a 30 metros, tamanho era essa estátua, né, grande, enorme, né? E ali fala que o rei Nabucodonosor era ele, aquela estátua era ele. E fala que ele convocou todas aquelas pessoas importantes daquele momento para que fosse se prostrar diante daquela estátua. Falou, olha, eu vou fazer um decreto e a hora que forem tocados os instrumentos, né, os tímpanos, né, tinha alguns instrumentos ali. Então, a hora que forem tocados aqueles instrumentos, fala para todos os povos para que eles se postem diante daquela estátua. E ali realmente, né, aconteceu isso, né, foi declarado, né, foi decretado aquele decreto. O rei ele bateu o carimbo ali naquele decreto e foi feito como ele quis. E ali fala, queridos, que quando foi tocado aquele instrumento, a nação, aqueles povos, todos eles se prostraram diante daquela estátua, né? Não era diante do rei, mas era diante daquela estátua. E houve um fato inédito ali né, no meio daquele povo, né? Ali aquele povo ali prostrado. Quando os caldeus olharam, né? Eu acho interessante assim, porque eu falo, olha só como que nós não mudamos, né? A palavra de Deus, ela fala assim, sim, não, porque o resto é procedência maligna. E olha que quando você não nega a sua fé, quando você não volta atrás, quando você fala algo e você cumpre. Então aqui esses 3 moços, né, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não voltaram atrás, eles não negociaram a sua fé, eles não negociaram, né, os seus princípios, eles não houve troca ali. Então aqui fala que os caldeus, quando eles olharam e viram ali Sadraque, Mesaque e Abednego, só eles em pé, né? Porque o resto estava tudo prostrado, estava tudo abaixado. E eles estavam ali de pé.
Como que você fica diante da situação? Né? Como você se vê diante ali da situação? Você se prostra diante das lutas? Diante da batalha? Diante de Nabucodonosor? O Nabucodonosor aqui, ele está significando as batalhas, as lutas, as provações. E como que você fica diante, né, de Nabucodonosor? Você se prostra como aquele povo se prostrou? Ou você permanece em pé como Sadraque, Mesaque e Abednego? Então, queridos, quando os caldeus pegaram e foram diante de Nabucodonosor e falaram assim: olha, rei, o senhor não lançou um decreto? Não era para se prostrar quando os instrumentos tocassem, não era para se prostrar diante daquela estátua? O rei, sim, eu falei. Mas acontece, rei, que houve 3 jovens, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles não se prostraram diante da estátua. E o Senhor também não deu uma ordem que se não se prostrasse, o Senhor lançaria na fornalha de fogo? O rei, sim, foi decretado. Então esses 3 jovens, eles não se prostraram diante da estátua que o Senhor fez. Aí o que aconteceu? A palavra de Deus fala que o rei, ele se irou, né? Ele ficou muito irado com aquela situação e ele mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí ele pegou e falou assim, chamou, eles vieram, né? E o rei pegou e falou assim para eles assim: mas é de propósito que vocês estão fazendo isso, que vocês não estão se prostrando, vocês não estão se dobrando diante do decreto? O decreto foi feito. E é verdade que vocês não estão se prostrando? E olha, é o seguinte, eu vou dar a segunda oportunidade. Quando os instrumentos tocarem, vocês vão se dobrar diante daquela estátua. E ele disse assim para Sadraque, Mesaque e Abednego: quem que é o Deus que pode livrar, né, vocês das minhas mãos? Sabe por quê que foi feita essa pergunta? Quando ele perguntou quem é o Deus que poderá livrar vocês aí da minha mão? Porque ele não conhecia o poder do Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego servia. Ele não conhecia um Deus de poder. O 4º homem que estava na fornalha, um Deus que poderia livrar, um Deus que poderia salvar, eles conheciam. Sim, Sadraque, Mesaque e Abednego conhecia o poder. Mas Nabucodonosor, aquele homem insano, mau, ele não conhecia o poder de Deus, porque ele não conhecia o Senhor. Aí os Sadraque, Mesaque e Abednego virou para o rei e falou assim: olha, rei, se o Deus que nós servimos, ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas se ele também não quiser nos livrar, ele também não vai nos livrar, né? Porque tem até um louvor que fala: se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele continua sendo Deus, né? Se ele sarar, ele é Deus. Se ele não sarar, ele continua sendo Deus. Se Deus livrar, ele é Deus. E se Deus não livrar eles da fornalha, ele continua sendo Deus. Então foi isso que eles falaram, né, pro rei. Aí o que aconteceu naquele momento com o rei? Fala que acendeu a ira, né? O rei se transformou, o semblante do rei mudou totalmente, né? É aquele semblante ali, ele já ficou irado, ele ficou bravo, ele falou: não, agora vai, e acende 7 vezes mais. Então, na hora que eu li esse texto ali, quando ele fala, né, para que acendesse lá os capitães, lá acendesse 7 vezes mais, eu acredito que ali houve uma intimidação, eles foram intimados, queridas. Então, o que trouxe essa lição para nós nesta manhã, né? E aonde estão os teus olhos? Então aquela nação, aquele povo todo, ele começou a olhar aquele fogo, e cada vez mais aquele fogo subia para cima, cada vez mais aquele povo, aquela fornalha começou a se acender, aquele povo começou a olhar e aquele fogo começou a subir 7 vezes mais. Você acha que o povo ali não sentiu medo? Mas eu quero fazer uma pergunta para você nesta manhã: onde estão os teus olhos? Aonde está? Os olhos todo aquele povo, aquela nação estava naquela fornalha. Mas os olhos de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abednego estavam
no Senhor, estava no alto, no Senhor. E onde estão os teus olhos? Fixo? No medo? As lutas que você tem travado, as batalhas, as aflições, as angústias, a necessidade, a falta de você abrir o seu armário e você não ter o alimento para você comer, na enfermidade que está assolando, nas batalhas que têm batido a porta da sua casa. Onde estão os teus olhos? No medo? Está no rei Nabucodonosor, que significa as aflições da tua alma, as angústias, a depressão que talvez está assolando a sua vida, até esse espírito de morte que está assolando a sua vida. Deus está falando com você nesta manhã. Você, que os teus olhos estão fixos ali na tua, que não é tua. É do inimigo da tua alma, que está assolando você com depressão, com opressão, com angústia, com tristeza, com muito choro. Você canta lá para nós. O inimigo não tem poder de trazer destruição para sua alma, para sua vida. Então que os teus olhos não estejam fixos na depressão, na tristeza, na angústia, mas que estejam sendo fixos em Jesus. No quarto homem que estava na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Talvez, meus amados, o inimigo ele pode criar um cenário para que vocês sejam colocados na prova. Olha só o que Deus está falando com você, está falando comigo nesta manhã. Ele pode armar todo um cenário, como Nabucodonosor, ele armou esse cenário, essa fornalha, porque essa fornalha foi o cenário que Satanás, ele armou, através da vida de Nabucodonosor, aquele rei insano, aquele rei mau. E talvez o inimigo, ele tenha armado o cenário. Vai ouvindo o que Deus está falando com você nesta manhã. Tem armado um cenário para te colocar na prova. Muitas vezes, querida, a palavra de Deus fala que muitas vezes Deus permite com que nós passamos pela prova para sermos aprovados pelo Senhor. Para que você saia aprovado, para que você saia cada vez mais forte. O deserto é para nos ensinar. O deserto é para nos fazer forte. O deserto é onde você vai passar. E ali aqueles moços, eles foram atados, amarrados. Fala que Nabucodonosor, com a ira dele, aquela fornalha acendido 7 vezes mais, ele falou: vai, agora atas esses homens, porque eles não querem se dobrar diante de mim. Nós realmente não devemos dobrar diante da circunstância, diante da situação. Devemos nos prostrarmos diante do Senhor em oração, em jejum, em clamor, em choro. Se você não consegue orar, chora diante da presença de Deus. Se você não consegue falar uma palavra, fica em silêncio na presença de Deus. Entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta, porque o Deus que te vê, o Deus te vê em secreto, Ele te vê lá, você não precisa tá gritando aos quatro cantos e falando da sua luta, da sua batalha. Mas entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus que te vê. Amém? Então esse Deus que te vê é o quarto homem que estava na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego. E a palavra de Deus fala aqui, queridos, que quando eles foram lançados na fornalha de fogo, atados, amarrados, até as pessoas que levaram ele até a entrada da fornalha, aquelas pessoas morreram queimadas. Tamanho era a quentura daquela fornalha. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles continuaram intactos, nem o cabelo, nada, nem cheiro de fumaça, nada. Por quê, queridos? Porque o quarto homem, eles estavam com eles dentro da fornalha. E ali fala que quando o rei, ele tirou o olho da fornalha, ele olhou ali dentro da fornalha, fala que ele, engraçado que ele se espantou naquele momento. Por quê? Porque ele já não viu os homens amarrados, 3 homens amarrados, mas ele viu 4 homens
passeando dentro da fornalha. Querido, esta lição, ela trouxe algo para dentro do meu coração. Glorifica na tua luta, exalta na tua luta, cante louvores na tua luta. Não se proste diante da situação, diante da circunstância, mas fique de pé diante delas. Faça como Davi diante de Golias. Ele não se prostrou diante da batalha. Então não se proste diante de Nabucodonosor, não se proste diante dele. Que são as tuas lutas, que são as tuas batalhas. Não se proste diante dele, mas permaneça em pé, firme, em pé. Fique de pé diante da circunstância, diante da luta. Então aqui esse texto nos ensina, queridos, que Deus... Aí você fala, mas Deus poderia ter livrado eles. Não. Deus não livrou eles de entrar dentro da fornalha. Mas o que esse texto ensina é que Deus estava com eles dentro da fornalha. Olha só que diferente. Deus não livrou eles. Porque ele disse lá para o rei, para Nabucodonosor, olha, rei, saiba de uma coisa, o Deus que nós servimos, ele pode nos livrar, se ele quiser. E se ele não quiser, ele também nos livra. Mas mesmo assim, nós vamos continuar servindo ele, adorando ele, buscando ele, servindo ele, porque nós não negociamos a nossa fé, nós não negociamos os nossos princípios. Então, para você, meu irmão e minha irmã, ou talvez você que ainda não conhece Jesus, que não aceitou Jesus como teu verdadeiro Salvador, coloque isso dentro do teu coração. Nós não devemos negociar, porque tem pessoas que negociam a fé, são pessoas que na hora da batalha, na hora da luta, não suportam e elas se rendem às lutas, elas se entregam às lutas. Mas eu quero te dizer algo nesta manhã. Faça como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não negociaram a sua fé, permaneceram firmes e fortes ali dentro da fornalha de fogo, porque eles não estavam sozinhos, eles estavam como aquele que eles proclamavam a fé, aquele que eles declaravam que ele era rei, que ele é soberano, que ele era rei, não, ele é rei, ele é soberano, ele é digno de todo louvor e toda adoração, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é príncipe da paz, o teu ajudador, aquele que está com você quando ninguém está, porque tem momentos da tua vida, meu irmão e minha irmã, não se sinta abandonado, porque é momentos que Deus traz permissão na sua vida, de solidão, de ficar sozinho, para você crescer, para você aprender, porque você não está na dependência de homens e de mulheres, mas você está na dependência do Senhor. Então creia isso dentro do teu coração. E aqueles homens, queridos, eles passeavam dentro da fornalha, eles passeavam com o quarto homem, que era Jesus Cristo, que era Deus ali, com eles dentro da fornalha. Então que essa palavra fica guardada dentro do teu coração, que essa palavra ela possa fazer com que você possa crescer na presença de Deus, que essa palavra ela possa acrescentar fé no teu coração. Não importa o tamanho da fé que está dentro do teu coração, mas que você não negocie a sua fé, meu irmão, que você não negocie os seus princípios diante das lutas e das batalhas, mas que você permaneça firme e fiel, cada vez mais na presença na presença das batalhas, da luta, mas permaneça firme, porque você sabe o Deus que você serve, que Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro e Ele é príncipe da paz. Amém? Que Deus possa te abençoar, não só nesse dia de hoje, essa palavra é para hoje, mas que Deus possa te abençoar e que essa bênção ela possa se estender. Compartilhe, né? Compartilhe essa palavra, mande para o seu amigo, para o seu irmão, aquele que está doente, aquele que está enfermo, aquele que está com depressão, aquele que está achando que não há mais saída na batalha, na luta, aquele que tem vontade de morrer, tem vontade de suicídio, o inimigo está tramando contra a vida dele, armando cenários para a vida dele. Mande para ele, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê grandes bênçãos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.